Para o circuito da figura dada, o valor da corrente elétrica que passa pelo resistor de 6 ohms é de quantos amperes? Tudo começa na observação da fonte de DDP, nesse caso de 12 volts, onde estão indicados o maior e o menor potencial. Para efeito de organização, vamos dizer que esse polo positivo tem A volts, enquanto que o polo negativo tem B volts. Eu não sei o valor de A, eu não sei o valor de B, mas sei que a diferença entre A e B é de 12 volts e que A é maior que B. É possível determinar também observando os fios de ligação, que são os fios sem resistência, que fazem com que os pontos sejam equipotenciais, ou seja, esse ponto também vale B volts e esse ponto também vale B volts. Pelo mesmo raciocínio, observando aquele fio de ligação lá de cima, podemos dizer que esse ponto aqui também vale A volts. Observe um ponto de potencial diferente aqui no meio do caminho. Ele nem vale A e nem vale B, por conta da existência das resistências. Então, vamos chamar esse ponto de C volts. Agora, observe também que entre os pontos A e C, nós temos um único resistor de 2 ohms, enquanto que entre os pontos C e B, nós temos dois resistores, nesse caso associados em paralelo, um que vale 3 ohms e o outro que vale 6 ohms. Seria válido, nesse caso, nós imaginarmos a resistência equivalente a esses dois resistores. Lembrando que a resistência equivalente de dois resistores em paralelo pode ser determinada fazendo produto dividido pela soma, o que significa dizer, neste caso, uma resistência equivalente a 2 ohms. Coincidentemente, a mesma resistência que existe lá em cima entre os pontos A e C. Ora, isso significa então dizer que a diferença de potencial entre os pontos A e C seria a mesma diferença de potencial entre os pontos C e B. Em outras palavras, que os 12 volts de A até B estão divididos em duas parcelas iguais, o que significa dizer 6 volts para cada parte. Sendo assim, observando apenas a resistência de 6 ohms, que é o pedido da questão, e aplicando a primeira lei, se U é igual a R vezes I, a diferença de potencial entre os pontos C e B, nesse caso valendo 6 volts, observando a resistência de 6 ohms, pode-se determinar que a corrente nesse resistor seria de 1 ampere. Logo, se o objetivo é determinar a corrente no resistor de 6 ohms, marcaríamos então resposta correta, alternativa B de bola. Visto que o nosso objetivo é aprender mais, a questão já está resolvida, acho que vale a pena a gente discutir as intensidades das correntes em todos os outros resistores. Começando pelo resistor de 3 ohms, que pelo fato de estar associado em paralelo ao resistor de 6, significa dizer que tem a mesma diferença de potencial, com metade da resistência, o que faz com que ele seja percorrido pelo dobro de corrente. Quanto menos resistência, mais corrente. Metade da resistência, o dobro da corrente. Dessa maneira, nós tínhamos uma corrente percorrendo o resistor de 2 ohms e essa corrente sofreu uma divisão em duas partes. Uma parte de 2 amperes e a outra parte de 1 ampere, o que significa dizer que aquele resistor ali de cima estava sendo percorrido por uma corrente de intensidade 3 amperes.
Agora, observando o outro lado do circuito, começando pelos fios de ligação, pode-se ver pontos de mesmo potencial. Aqui em cima, todos os pontos têm A volts, enquanto que aqui embaixo, todos os pontos teriam o potencial B volts. Ou seja, deste lado do circuito nós temos dois resistores iguais a 2 ohms ligados aos pontos A e B, cuja diferença de potencial entre A e B já se sabe desde o início é de 12 volts. Partindo da primeira lei de Ohm, nós teríamos então U igual a R vezes I. Para uma diferença de potencial de 12 volts, cada resistência valendo 2 ohms, e isso significa serem percorridos por uma corrente de 6 amperes. Então, neste caso, 6 amperes percorrendo cada um dos resistores de 2 ohms. Sendo assim, uma corrente que antes da divisão valia 12 amperes. Observe, então, que a corrente total que partiu do gerador sofreu uma divisão em duas parcelas. Uma parcela de 12 amperes para o lado esquerdo do circuito, ao mesmo tempo uma parcela de 3 amperes para o lado direito do circuito, o que revela uma corrente elétrica total partindo da bateria de 15 amperes. Observe que um dos lados do circuito teve muito mais corrente do que o outro lado. Isso significa dizer menos resistência do lado esquerdo. Observe dois resistores de 2 ohms em paralelo entre si, o que equivaleria a uma resistência de apenas 1 ohm. Enquanto que do lado direito do circuito nós vimos 2 ohms aqui embaixo, em série com esses 2 ohms aqui em cima, o que daria uma resistência equivalente total de 4 ohms. Então, de um lado, resistência equivalente 4 vezes menor à resistência do outro lado. Quanto menos resistência, mais corrente. 4 vezes menos resistência, 4 vezes mais corrente. É isso.